Na cama ou na vida? Hoje em dia, por toda parte, 1000 rótulos sexuais se espalham. Com eles as pessoas se identificam, se unem, dão entrevistas, usam roupas, ganham sentido para a vida, uma causa. Olhando historicamente, podemos entender muito bem o que acontece. Já se disse com acerto que a vida funciona como um pêndulo. E no campo sexual não há dúvida de que temos confundido muito as coisas, temos exagerado muito as situações, de forma que o sexo tem sido visto como sujo, como errado, pecaminoso. A abstinência do sexo tem sido vista como uma grande virtude, como uma condição para a ascensão espiritual, como uma salvação. Claro que, em consequência dessa visão extremada, os religiosos esquecem que o próprio Deus nos disse: crescei e multiplicai-vos. Claro que isso é um símbolo do impulso sexual que vem para todas as criaturas e que nada tem de acaso, nada tem de errado. Sem esse impulso para a procriação, provavelmente não só a espécie humana, mas todas as espécies animais já teriam se extinto. Além disso, esse impulso para nos unir, seja para nos defender dos predadores, seja para o ato sexual, seja pelo instinto familiar, preservação da espécie, seja depois para fazer as coisas, para construir as moradias, os estudos, os trabalhos, tudo no ser humano leva à agregação. O ser humano é um animal gregário, já se disse. Nada pode haver de errado no impulso sexual, mas foi reprimido. Particularmente a situação da mulher, particularmente a situação dos homossexuais e, consequentemente, a situação dos heterossexuais e dos homens também, porque tudo se faz por espelho, de forma que toda a sexualidade humana restou distorcida. O movimento evolui, a humanidade evolui, tudo que estava oculto será revelado, disse o próprio mestre, de forma que seria mais do que esperado que aquilo que foi reprimido viesse à luz. Não é? E que não viesse à luz apenas como já imediatamente equilibrado. Assim como o feminismo começou queimando o sutiã, fumando charuto, atitudes que, ao olhar de hoje, parecem absurdas, estúpidas, não é? As identidades sexuais também vieram com exagero, com uma postura afirmativa excessiva, como os adolescentes em geral, como toda mudança num primeiro momento, como disse Paulo Freire, tem uma compreensão mágica da vida, mágica das coisas, como se simplesmente
atitude, símbolo, já trouxessem a mudança em si. É natural. Mas também é necessário que todo aquele que vive esse momento tenha consciência do exagero. Compreenda o que está acontecendo e se posicione preferencialmente na busca mais clara, mais honesta, mais firme, mais lúcida, pelo equilíbrio. Paulo, na carta aos Coríntios, já deixou muito clara uma proposta diferente, uma proposta de contenção da energia sexual sem repressão. O que propôs o apóstolo dos gentios? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Que escândalo nos tempos de hoje, não é? Mas tem-no o marido. É o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem-no a mulher. Pesos e medidas, contenções para fazermos humanidade primitiva alguma evolução frente aos animais, que na época do cio, em geral, não tem limite algum, não tem freio algum. E o freio sexual, já sabe a psicanálise, já reconhece a ciência, já sabe o orientalismo, pela necessidade de ascensão da energia da Kundalini, a energia sexual precisa ser sublimada segundo a psicanálise, é o mesmo movimento. A energia sexual está na base de todas as realizações e precisa ser contida como um rio que, para ser aproveitado em todo o seu potencial, precisa ser represado e então ele serve magnificamente ao abastecimento, à cultura de peixes, à agricultura e até a geração de energia para inúmeras atividades, inúmeras soluções. Fundamental que consigamos compreender a riqueza que se apresenta a todos nós na forma da energia sexual, que está longe de ser apenas sexo. Hoje, define-se um ser humano pelo que faz na cama, como se fosse ótimo reduzir todos os potenciais, todos os talentos, inteligências, capacidades ao sexo. Usando a figura do rio, precisamos entender que se um rio atravessa uma propriedade, é natural, é esperado, nada há de mal que o sitiante se abasteça e se nutra daquele rio. Mas uma multidão de outras possibilidades serão viabilizadas caso ele represe.
Disciplinar e sublimar-se é a decisão fundamental para a evolução do indivíduo e da humanidade. Assim, nós acessamos grandes poderes imediatos e infinitas possibilidades futuras. Define-se uma criatura pelo que não faz e pelo que passa a fazer, bem como pelo conhecimento de si e de tudo que ela obtém nesse processo. É isso que nos felicita, é isso que nos realiza. Paz e bem, até a próxima.